Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder. Vou convidar você a deixar o seu like, seu dislike, se inscrever no canal, acionar sininho, passar para frente, falar, vai tá louco, ou não, ai que, né? Eu recomendo de hoje literatura, A Elegância do Ouriço, Ouriço, da Muriel Barbery, tá? Uma escritora marroquina, que morou na França, que foi erradicada para a França e que mora no Japão hoje, muito louca, assim. Esse livro é muito legal, tá? Ele é continuação de um outro livro aqui, que depois eu falo dela. Inclusive um personagem do outro livro, ele morreu, e o apartamento dele que está sendo reformado vai ser a junção aqui de parte da história. Esse livro se passa na França, ele foi lançado em 2006, tá? Quem me indicou esse livro aqui foi a Laís, assim, foi um dos livros mais legais que eu li até hoje, assim, muito. Eu gosto muito desse tipo de literatura francesa que conta o dia a dia da pessoa morando na França. Assim, eu vou fazer um vídeo da cerimônia do adeus do Sartre e do livro da Simone de Beauvoir, e eu acho muito interessante assim esse modo de contar o dia a dia dos franceses. E qual é a história? Ele vai ser narrado por duas personagens, tá? São duas personagens que são opostas, uma é uma senhora e a outra é uma menina. Uma é uma pessoa do povo, não tem grandes posses, que é a senhora. A menina é uma menina de posses, né, que mora nesse prédio. Então a história se passa nesse prédio. A menina é uma das moradoras, né, a Paloma. Ela tem 12 anos. Quando ela escreve o diário dela, são dois diários diferentes. Então você vai acompanhar os capítulos dela pelos diários dela. Ela vai ter um diário metafísico e um diário físico. Um diário onde ela vai procurar ver o mundo como ele é, e o outro a beleza desse mundo. E ela está injuriada, ela é uma menina extremamente inteligente, autodidata. Ela tem uma irmã que faz filosofia, ela não se conforma com a família dela, assim, com a... Como que eu posso dizer? Com a falta de noção de realidade, assim, de serem pessoas ricas. Então esse prédio vai ter um monte de gente rica, excêntrica, assim, que, que não está agregando muito, assim, às vistas dela, né? A gente tem que entender que aí a gente está à mercê do narrador. E ela decide que no aniversário dela de 13 anos ela vai se matar e tacar fogo no prédio. Calma, não é spoiler, porque o, o livro aqui, logo de cara, ela vai colocar essa premissa. Então você fica naquela, principalmente a personagem dela, você fica naquela angústia de saber se ela vai cometer esse ato, né? E como que vai chegar a isso. E a outra personagem é a concierge do prédio, tipo uma zeladora, uma porteira ali, né? Que é essa mulher que também é muito culta. Aí ela faz umas coisas muito loucas, assim, ela deixa... só que ambas, elas... E aí quais são as coisas? Então eu falei, elas são opostos. Mas na verdade elas têm muita coisa que as unem. Então assim, ambas são autodidatas, são muito inteligentes, elas querem esconder esse conhecimento que elas têm, ou essa visão que elas têm do mundo das outras pessoas, então elas tentam passar sem serem percebidas pelas outras pessoas. Essa porteira, essa concierge, ela liga a novela um volume para as pessoas ouvirem, para achar que ela gosta de assistir novela, mas ela fica lendo, ela gosta de outras coisas, assim. Ela não...
porque ela não quer que as pessoas descubram quem ela é de verdade, né? Então é um livro muito irônico, muito gostoso de ler, muito bem escrito, assim, apesar da tradução ter alguns problemas aqui, de algumas frases ficarem meio sem pé nem cabeça, mas a Muriel Babery é quase uma ourives da palavra, assim, você tem construções fantásticas, você tem reflexões muito interessantes. Eu vi alguns vídeos falando desse livro aqui, e muitas pessoas colocaram assim, ah, não é o livro que mudou minha vida, tá? Eu vi um cara que chorou pra caramba e tal, mas ele tinha uma relação pessoal com o livro. Eu, na verdade, eu gostei muito, assim, que esse livro não vai ter muitas reflexões filosóficas. Eu discordo, assim, eu achei muito legal como numa sociedade onde a gente cada vez mais quer ser visto e, e arrogar ou arrotar ou querer parecer uma coisa que a gente não é, e as duas personagens optarem pelo caminho oposto. Isso é uma lição muito interessante. Não estou dizendo que elas estão certas ou estão erradas, mas assim, eu compartilhei um meme esses dias que assim, as pessoas precisam ter vergonha de serem burras de novo. Porque as pessoas perderam totalmente a noção de, de, de ter vergonha de falarem absurdos, de fazerem coisas assim impensáveis no sentido da idiotice e acharem isso o máximo. Você vai ter uma galera que vai aplaudir lá e tal. E elas fazem uma opção ao oposto. Então elas tentam se anular, não colocarem o ponto de vista delas, que muitas vezes é muito interessante em relação às coisas que as cercam, né? Mas acabam não fazendo isso, tá? E aí elas não se relacionam, né? E elas não percebem essas coisas. Assim, elas começam a ter uma outra. E esse apartamento que está sendo reformado, que é do personagem que morreu no livro anterior dela, mas que não vai ter influência. A única coisa que tem esse personagem. Muda um japonês, o senhor Ozu. E esse senhor Ozu vai ser o elo entre as duas, porque as duas são fissuradas pela cultura oriental. E o senhor Ozu, um cara que vai falar o francês muito bem, é um cara que vai chamar a atenção no prédio, até pela, né, nesse ecossistema que se cria ali dentro do prédio. É muito legal essa coisa de você ter um ecossistema funcionando dentro do livro ali, dentro das personagens. E ele vai ver coisas nas duas que vão permitir que as duas se vejam e entendam as consonâncias que elas têm, e começa uma relação muito legal. É um livro assim que você vai lendo com uma facilidade, é gostoso demais quando você vai entrar, a ironia, assim, o sarcasmo das duas, né? E aí vai acontecer um negócio no final muito triste, que eu não vou falar o que é, porque você vai ter que ler esse livro aí, tá bom? Eu sempre dou spoiler, porque eu não vou dar spoiler, eu não dou spoiler. Dessa vez eu vou tentar me segurar e não dar o spoiler. Mas assim, eu recomendo A Elegância do Ouriço, da Muriel Babery. É muito, muito legal, vale a pena. Você conhecer essa... como eu falei, eu gosto muito dessa questão, desse cotidiano, assim, do francês, e o francês ele tem essa coisa crítica em relação ao mundo, assim, essa valorização por coisas assim complexas e simples ao mesmo tempo, né? Como comer, o lance com a França, né? Mas não um nacionalismo, mas saber que você está vivendo num lugar muito bom e especial, assim, fazê-lo com que o seja também e valorizar isso, né? O Nova York tem muito isso, o New York ele tem essa relação com a cidade que tem seus problemas. O Soft, você tá doido pra participar do vídeo. Não é Sexta Sombria ainda, mano. Mas dei uma olhadinha aí.
E esse livro, ele fala do desafio de se aceitar como você é e mudar. Não mudar a si mesmo só, no sentido de não abrir mão de quem você é para agradar aos outros, mas aceitar quem você é e viver nesse mundo sem precisar se esconder no meio dele, como as duas personagens fizeram, que o Sr. Ozu as trouxe para mostrar que você vai ter pessoas que vão tá ali junto com você, vivendo essa mesma luta e vivendo essa mesma batalha de existir e ser feliz, né, nesse mundo muito louco que nos cerca. O poema de hoje ele é legal, que ele chama Eu Te Desafio. Esse poema, é engraçado como nasce alguns textos, né? Esse poema foi no aniversário do meu avô de 90 anos de idade. Nós fomos numa chácara lá, tal, tava toda a família. E o meu primo, o João, ele tem um filho chamado João Vitor, que é um figuraço, assim, manja muito de videogame, um rapaz assim, muito doce, um menino muito legal. E o João Vitor, ele, assim, eu e a Laís, a gente tinha viajado, cansado, ele tá velho, a Laís é novinha, mas tá velho, né? E a gente queria ficar deitado na grama, tinha comido pra caramba, assim e tal. E ele tava com a brincadeira de eu te desafio. E ele, na época, ele tinha uma vozinha fininha, eu te desafio, eu te desafio. E a gente começou a dar. E aí, e ele queria que a gente fosse fazer as coisas, tipo, correr, e a gente virou o jogo e começou a desafiá-lo. Pra gente poder ficar lá deitado na grama, curtindo a sombra, né? Tava um dia lindo, assim, a gente tem foto, assim, desse dia, muito legal. E a gente começou a dar uns malucos, um negócio muito louco pra ele, assim, pra ele fazer, pra ver se ele dava sossego pra gente, né? E ficou essa aí, aí virou meio uma piada interna. Eu te desafio! E no final eu acabei escrevendo esse poema que vai surgir dessa piration aí. Eu te desafio a viver intensamente, sem necessariamente ser cada segundo, pois dormir também é bom demais. Eu te desafio a amar loucamente, mas sem perder a cabeça, pois amar a si mesmo é fundamental. Eu te desafio a experimentar coisas novas, pois essa viagem sem sentido ao qual chamamos vida foi criada para isso. Eu te desafio a deixar tudo em ordem depois, sem machucar ou destruir o que está ao nosso redor, porque a vida continua mesmo sem nós. Eu te desafio a respeitar a maluquice alheia sem julgar ou condenar, justamente por não desejar que o inverso aconteça. Eu te desafio a tentar ser escandalosamente feliz, mesmo sabendo inconscientemente que isso não é uma constante, mas não é algo assim tão distante. Eu te desafio a ver o pôr do sol e todos os outros pequenos milagres que acontecem ao nosso redor, já que só se vive uma vez. Eu te desafio a deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, comentar. Eu acho que eu já tinha falado antes, né? A vida é muito louca, acho que o poema acabou o desafio que é viver. A gente é desafiado o tempo todo e a gente precisa tentar levar alguma coisa dessa vida que não vai levar a lugar nenhum, mas que no final, a hora que a gente fechar os olhos, ver que não foi em vão, mesmo que não tenha significado nada para o futuro, sem querer ser pessimista, tá bom? Sou fatalista pragmático, talvez. Grande abraço e a gente se vê em outros vídeos do canal. Tchau, tchau.